Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o texto vai continuar dizendo: e a paz de Deus, e a shalom de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. E aí, se eu posso dar um conselho, amado irmão, amada irmã, meu filho, minha filha que está nos ouvindo nesse momento, aprenda a contentar-se e ser grato por aquilo que você já tem. Boa noite a você que está aí na sua casa ou dirigindo seu carro, nos afazeres do seu lar. Seja muito bem-vindo ao Mais Fala Que Eu Te Escuto podcast. É um programa que nasceu do coração do Senhor Jesus, no coração de Deus, e depois vem sendo direcionado por nós nessa trajetória. E hoje nós temos um convidado muito especial e que vai falar muito ao seu coração. Por isso não saia daí. Escute o que temos a dizer para você nessa noite. Eu sei que o corre-corre do dia a dia, as lutas diárias, muitas vezes nos impede de deixar um momentinho para estarmos ouvindo um pouco mais sobre Jesus e como Ele tem agido em nossas vidas. Mas não saia daí, tá bom? Fique conosco. Agora então convido você a orar para que esse momento seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Para que tudo o que nós formos falar aqui hoje seja direcionado por Ele e que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja engrandecido nessa noite. Então eu convido a você, se você não puder fechar seus olhos, mas que você possa estar voltando o seu coração para Deus. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Pai. Queremos te agradecer pelo dia de hoje, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Deus. Pai amado, perdoa os nossos pecados. Pai querido, nós queremos te entregar esse momento, a gravação desse podcast, para que muitas vidas sejam alcançadas, meu Deus. Para que, à luz do Espírito Santo, as pessoas possam ser direcionadas a Ti, Senhor, ao Teu coração. Pai amado, abençoa a família do Teu filho, do Teu servo, Senhor, que está aqui se colocando à disposição e que tem se colocado diariamente, Pai, para cuidar de Tuas ovelhas. Senhor Jesus, cobre ele com Teu sangue, Senhor Jesus. Protege e guarda o Teu filho, a família dele. Realiza os sonhos do coração dele, Senhor, porque eu sei que tudo o que ele faz é pensando em engrandecer Teu nome, Jesus. Pai amado, direciona tudo o que for dito nesse podcast. Tudo o que for falado, Pai, que seja direcionado à luz do Teu Espírito Santo. Que essa noite as pessoas, ao ouvirem a Tua palavra, Pai, possam saber que tudo o que nós vivemos, tudo o que nós fazemos, Pai, é com um propósito de estarmos na Tua presença, de glorificar o Teu nome, que nós possamos diminuir, Senhor, para que o Senhor possa engrandecer. Pai amado, tudo isso nós já Te agradecemos e louvamos. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu pastor querido. Amém. Glória a Deus. Agora, eu gostaria que vocês conhecessem, eu já dei até um spoiler, né? É um pastor muito amado e querido por todos nós. E eu estou muito feliz e até emocionada de poder recebê-lo aqui em nosso podcast hoje. E agora eu gostaria que o senhor se apresentasse, né? Para as pessoas que ainda não conhecem. Pela voz, eu sei que muita gente já sei quem é. Vamos lá, boa noite, bom dia, boa madrugada. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com cada um de nós. Meu nome é André, pastor da Primeira Igreja Batista aqui em Santa Terezinha. Sou graduado em filosofia, graduado em teologia, graduando em direito, pós-graduado em gestão e liderança de equipes, e nesse momento tenho a honra e a alegria, o prazer de estar aqui com minha amiga, minha irmã em Cristo, Amém. Jamile, participando desse podcast e tendo um bate-papo com você que está aí do outro lado, está nos ouvindo.
É uma alegria poder estar aqui contigo, partilhando um pouco da palavra de Deus, palavras de esperança para a tua vida. Amém, pastor. Eu que fico muito feliz de poder recebê-lo aqui no nosso podcast. Eu fico com meu coração tão agradecido a Deus, porque o Senhor tem direcionado pessoas tão maravilhosas, assim como o Senhor, para poder estar colaborando conosco, nos ensinando, né? Fazendo com que todos os dias a gente sinta um desejo maior de ouvir e saber um pouco mais da palavra do Senhor e aplicá-las em nossa vida. Pastor, sabemos que esse mês é um mês importante. Primeiro porque é um mês em que as pessoas questionam muito a respeito da condição familiar. Segundo também, pastor, porque infelizmente depois da pandemia, até mesmo antes da pandemia, muitos jovens, pessoas têm desenvolvido ansiedade, depressão, e muitos jovens têm também, infelizmente, se suicidando, né? Então, assim, eu queria que o Senhor, à luz do Espírito Santo de Deus, colocasse para a gente a respeito dessa condição familiar, como é que essa família precisa ser direcionada, como é que essa família, esse ambiente pode ser saudável para que filhos também possam ser saudáveis emocionalmente falando, né, pastor? É tão difícil nos dias atuais a gente falar sobre esse assunto, mas é necessário. Esse mês também, que é o Setembro Amarelo, dedicado à prevenção contra o suicídio, é nossa obrigação enquanto filhos de Deus, pessoas que estão à frente também de ministérios, da igreja, de trabalho, do nosso trabalho, da nossa família, cuidar dessa área tão importante. Não é verdade? Verdade, Jamile. E por demais é pertinente essa temática. Estamos aí no setembro, mês de conscientização, de prevenção ao suicídio. Setembro Amarelo é uma campanha que foi desenvolvida com a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho de Medicina, justamente para trazer essa temática às rodas de conversa, às escolas, aos ambientes de discussão. Esse assunto precisa vir à tona. E quando falamos de prevenção à vida, enfrentamento, ou conscientização, que a melhor escolha é a vida, de que aquelas pessoas que precisam de ajuda, estão lidando com algum conflito, que precisam procurar ajuda. Então, é por demais importante a gente trazer essa conversa, esse diálogo, esse assunto. E, quem sabe, do outro lado aí, temos alguém que está passando por alguma crise de ansiedade, está passando por algum conflito emocional, algum conflito dentro de casa, dentro de si. E eu espero que esse nosso bate-papo possa ser um norteador, um lapejo de esperança, pois, de fato, há um melhor caminho a ser trilhado. E a gente está aqui para isso, para conversar um pouco sobre a necessidade, a importância de se cuidar da saúde emocional e a família como protagonista para que se tenha um ambiente saudável. E aí, parte do princípio que a família é a instituição primária da sociedade. Quando você fala, nós temos um alto índice de adolescentes, de jovens que atentam contra a vida. Na verdade, esses jovens, eles são frutos de famílias disfuncionais, famílias que em algum aspecto está adoecida. É o pai ou a mãe que não estão desempenhando já o seu papel, que já vivem outros conflitos, que não trataram isso e acabam replicando isso. Então, a família tóxica, criação tóxica, falta de amor, falta de carinho, falta de perdão, falta de diálogo, tenderá a desencadear em problemas de ordem emocional. Se esses problemas não forem tratados, não forem cuidados, eles poderão se agravar. E aí a gente está aqui como corpo, como voz de esperança da parte de Deus para dizer, Amém. Não, há esperança. Amém. E a esperança está em Jesus Cristo. Então, muito obrigado. Essa temática é muito importante e eu acredito que vai abençoar muitas vidas. Amém, pastor. Recentemente eu participei de uma imersão
aqui em Salvador, ao qual falou muito sobre esse aspecto, sobre a questão mesmo dos excessos. Todo o excesso é por falta de amor. E o que eu tenho visto e observado, pastor, infelizmente, que muitas famílias têm se perdido em meio ao excesso da tecnologia, da mídia, de inúmeras coisas que vêm afastado aquele convívio familiar saudável. Como era bom sentar com os nossos pais e a família ao redor da mesa, ter um tempo para as refeições, poder ouvir uma história de um avô contando como era a vida dele, né, no passado. Tudo isso tem se perdido ao longo desse caminho e gerado nessas famílias muitas questões e afastamento mesmo físico, e afastamento que gera a falta de amor. E foi muito discutido sobre isso, sobre que os excessos, né, na vida, quais são esses excessos? O alcoolismo, as drogas, dentre outros excessos, a ansiedade, a depressão, são geradas por conta dessa falta de amor. E quão importante falarmos desse amor maior. Quem nos amou primeiro, né, pastor? Quem nos amou primeiro? Verdade. O nosso Deus de amor nos ensinou amando. Eu li uma certa vez um teólogo dizendo que, na verdade, Deus criou o amor e a vida. E os homens não entenderam. Daí ele escreveu a Bíblia. A Bíblia é esse livro sagrado que nos ensina a amar e a viver bem. Quando olhamos para os evangelhos e percebemos as experiências do Cristo nos diversos ambientes sociais, o Cristo nada mais, nada menos estava tentando ensinar às pessoas daquela época e a nós hoje como viver, como amar. E vários são os episódios. Olha, vocês aprenderam lá que é olho por olho, dente por dente. Não é bem dessa forma. Amem seus inimigos, amem, perdoem. E quando voltamos para um ambiente familiar, muito se perdeu no decorrer da história. Então, você trouxe aí o exemplo do avô sentar e contar histórias. Então, qual neto hoje quer ouvir o seu avô contar histórias? Qual família hoje, de fato, para na hora da refeição e olha um no olho do outro, dá graças a Deus pelo pão de cada dia e passa aí a salada, passa aí o feijão, passa aí a farinha. Verdade. Não, geralmente se põe um prato, vai para o quarto, vai para a frente da televisão, está almoçando ali, assistindo o telejornal. Calma, gente, para. Vamos retomar, vamos fazer um resgate de princípios que que produzem uma família saudável. Então, é importante pensarmos e refletir o que está errado na família, o que precisa ser resgatado, Verdade. o que os nossos pais, avós nos ensinaram lá e que a gente precisa resgatar nos nossos dias. Será que a gente precisa, de fato, dar um basta, dar uma pausa aí nas tecnologias, nas conectividades virtuais? Hoje a gente está conectado com milhares de pessoas ao mesmo tempo e às vezes com nenhuma delas. Verdade. E aí a gente precisa desenvolver relacionamentos verdadeiros, autênticos, a partir de casa. Verdade, pastor. Eu tenho a luz da minha própria vida. Eu sempre falo, já falei em alguns podcasts, mas o exemplo maior parte de mim. Antes da minha conversão, eu não tinha visão, pastor. Eu vivia aquela vida corrida, sabe? Trabalho, casa, corre aqui, corre acolá. Filhos com cheiro de creche. Eu lembro que eu escutei uma pregação do padre Fábio de Mello, que ele falava isso, que os filhos hoje têm cheiro de creche. E aquilo doeu na minha alma, porque os meus filhos, antes de ter uma concepção melhor do que é esse tempo de qualidade, quanto tempo eles ficaram com esse cheiro de creche? Isso doeu na minha alma. E após a minha conversão, eu comecei a abrir os meus olhos e perceber que, sabe, aquele brincar de massinha, o cavalinho esconde-esconde com eles, é tão importante para mim, para eles, a construção que eles fazem de uma história na vida deles com a minha presença. Então eu desacelerei. Eu comecei a perceber que aqui no meu cantinho, na minha casa, precisa ser um ambiente de paz, tranquilidade, e que através de mim eles precisam também ter
essa tranquilidade. E a gente só consegue ver e enxergar isso depois que a gente tem um encontro pessoal com Jesus. E é isso que eu quero falar para você nessa noite, que tem tocado no meu coração e que eu não me canso de falar. Depois que você tem um encontro com Jesus, você não consegue ser mais a mesma pessoa. Por que todo mundo fala isso, Jamile? Porque você é transformado. Você começa a olhar a sua casa, seus filhos, a sua família, as refeições, tudo como você estava fazendo errado, porque você estava seguindo isso. Mas não se culpe. Vai acontecer o momento em que você vai enxergar a maneira correta. Mas é necessário também agir, não é, pastor? É necessário tomar a decisão. Perfeito. E eu quero propor aqui como primeira decisão que precisamos tomar, seja você pai, seja você mãe, você filho, filha, avô, avó, é necessário dialogar. Nós, seres humanos, somos seres relacionais. Verdade. Por mais que sejamos tentados a suportar sozinho as nossas dificuldades, ou às vezes, olha, ninguém me entende, ninguém me compreende, ou de uma vez que eu fiz uma partilha com alguma pessoa, ela me machucou depois, olha, procure e reveja seus amigos, seus vínculos, revendo e estabeleça relações saudáveis a partir do diálogo. O diálogo, ele presume ao menos duas pessoas. E não são apenas duas pessoas ativas, falantes, não. Pessoas que tenham disposição de falar, mas também tenham disposição de ouvir. Disposição de acolher. Disposição de transitar nesse terreno sagrado que é cada um de nós. Afinal de contas, nós somos a imagem e semelhança do Criador, e o outro precisa me ver dessa forma. Eu preciso enxergar o outro como esse terreno sagrado, como esta imagem e semelhança de Deus. Então, a primeira coisa que eu queria sugerir, propor, estabeleça vínculos autênticos, verdadeiros. Se for o caso, repagina aí quem de fato são seus amigos, suas amigas. Eu fico às vezes preocupado, Jamile, quando olha crianças e adolescentes tendo muito mais vínculos ou amizades com os de fora, os da rua, ou até com os virtuais. Sim. Com os tios e tias virtuais, e confessa, partilha com eles algumas coisas que em casa não tem abertura de conversar. Então, assim, nós precisamos ser o amigo verdadeiro, o autêntico amigo, a amiga, e encontrar no outro também isso. Então, à medida que eu consigo estabelecer essa relação de amizade, e aí, meninos e meninas, atenção, não pense que seu amigo, sua amiga da rua, da escola, é o seu melhor, maior amigo. Olha, seus amigos são seus pais. Então, Verdade. aprenda a confiar neles. Estabeleça com eles essa relação de diálogo. Pais, por favor, tenham atenção aos pedidos de socorro do seu filho. Tem alguns dias eu participei de um retiro de jovens e foi quase que unânime a partilha deles dizendo, olha, estou com sintomas de ansiedade, eu estou com taquicardia, eu estou, não estou conseguindo dormir, já conversei às vezes com meu pai, já conversei com meu professor na escola, e parece, e assim, a percepção foi essa, de que tanto professores quanto pais não estavam sensíveis aos pedidos de socorros daqueles jovens. Sim. Isso nos preocupa. Então, assim, não é que às vezes o garoto, a garota não pede ajuda, está pedindo, está sinalizando, mas às vezes os adultos, e aqui eu acho feio, eles não estão tão ocupados que não percebem, não estão atentos a esse pedido de ajuda. Então, seja o melhor amigo, a melhor amiga que o seu filho, que a sua filha, que o seu pai, a sua mãe pode ter. Depois desses, veja nos seus vínculos que você tem, nos colegas, de fato são seus amigos. Identificou quais são seus amigos? Aprende a dialogar. Dialogar não é gritar, não é só falar. Dialogar é falar para alguém que está disposto a ouvir e ouvir o que esse alguém tem a falar. Acolher. Então, o primeiro ponto que eu quero já aqui fazer como sugestão é
ao estabelecer e reconhecer, identificar seus verdadeiros eu entre os amigos, estabeleça com eles uma relação com um diálogo fluido. Não precisa esconder nada, não precisa desabafar nas redes sociais. Chega para o seu amigo, para sua amiga, partilha. E aí, na família de Cristo, né, nós nos propomos a ser esse amigo. Amar o outro sem preconceitos, amar o outro sem segundas intenções, simplesmente amar o outro e acolher o outro. Nós aqui da Igreja Batista, nós temos nos proposto a esse desafio. Não é fácil, mas é um desafio diariamente. Amar e se permitir ser amado. Amar e permitir ser amado. O amor é genuíno, né, pastor? Vendo o senhor falar sobre o amor, e isso me comove profundamente, porque é só o amor que é capaz de superar todas as dificuldades. Nós vivemos isso dentro da nossa casa. Nós vivemos e convivemos com sintomas de ansiedade. E eu pude ver, através da minha própria família, como o amor é capaz de curar. Como o amor e como a palavra do Senhor nos ajudou e como o direcionamento dos nossos líderes, da igreja, das pessoas que oraram conosco foram importantes. Mas esse diálogo que o pastor André falou é tão fundamental. Se nós não sentássemos, não conversássemos, se não abríssemos os nossos ouvidos e a nossa visão para o que estava acontecendo, algo muito pior poderia ter acontecido. Então, se você está aí do outro lado, com medo, com receio de conversar com sua família, com seus pais, é como o pastor falou, eles são seus melhores amigos. Não tenha medo, fale. Pais, fiquem atentos também às coisas que acontecem, aos detalhes. A falta de diálogo também é algo a ser observado. Se seu filho não está falando, se seu filho está muito triste, se só quer ficar nas redes sociais. É interessante hoje a família se atentar para isso. Recentemente, eu acabei tendo contato com algumas famílias e que levantou preocupações com relação a essa questão da ansiedade. E, na maioria das vezes, não perceberam até as coisas começarem a piorar de tal maneira que o adolescente já até tinha falado sobre a questão do suicídio. E a escola que veio a sinalizar isso para a família. Então, é muito importante que nós, enquanto famílias, precisamos estar atentos a esses detalhes, a essas pistas que eles vão nos dando. Isso só acontece à medida que a gente convive com sabedoria, não é, pastor? Com eles. É necessário. É necessário. E o nosso exemplo, como estamos falando também do mês da família, a família serve de exemplo para os filhos. Recentemente eu ouvi um podcast que falava a respeito disso. Sabe como seu filho vai ser? Do jeito que você é, porque ele vai ser, você é referência para a vida dele. Então, como é que eu tenho sido referência para a vida dos meus filhos dentro da minha casa? Eu tenho construído que ambiente para ele? Eu tenho adoecido mais os meus filhos ou eu tenho feito com que eles adoeçam junto comigo? E aí, pastor, foi dito também nesse podcast a respeito da formação nossa enquanto ser humano. E eu achei muito interessante que nós somos feitos, né? Primeiro, de um corpo, que é biológico, de uma alma, que também é emocional, psicológica, e de um espírito. E que Deus quer que a gente cuide de todas essas áreas. Mas que, infelizmente, na maioria das vezes, a gente deixa algumas coisas a desejar. E aí eu queria que o senhor pontuasse um pouco mais a respeito disso, para que as pessoas tenham um entendimento dessa construção que nós somos enquanto pessoa. Beleza, Jamile. E antes de tocar nesse assunto, uma coisa que me chama a atenção é que nós temos duas dificuldades. Dificuldade de amar e dificuldade de se permitir ser amado. Verdade. E o que me vem aqui à mente é aquele episódio de Jesus Cristo na cruz, com aqueles dois homens, e todos três na mesma condição. A diferença é que estava ali uma mesma oportunidade, a graça, o amor de Deus revelado aos dois.
Um percebe a sua condição de vulnerabilidade, de que precisa de ajuda, não ajuda imediatista. Ele percebe que ali está a sua ajuda e se lança. Aceita esse perdão de Deus, aceita essa graça. O outro não, o outro se fecha. O outro se fecha no seu rancor, na sua cólera, na sua ira, nas suas razões. E despreza, não se permite ser amado. Não ama a graça ali em Jesus Cristo, nem se permite ser por ele tocado, amado. Muitas pessoas elas têm vivenciado esse dilema, dificuldade de amar. Às vezes se envolveram em algum relacionamento e foram machucados. Verdade. E seja na escola, seja no trabalho, seja na caminhada. E daquela experiência negativa, ela acaba inferindo que todas as demais outras serão assim. Irão rir de mim, irão me machucar, não irão me dar o devido valor. E quero dizer a você que isso não é verdade. O amor existe. Amém. O amor existe e ele, de modo pleno, é revelado em Jesus Cristo. Aleluia. Nos alcançou. E aí eu preciso me permitir ser tocado por esse amor. E não só isso. Ao ser tocado por esse amor, ao receber esse amor, eu preciso também amar. Glória a Esse Deus. mandato, ele transita por toda a raça humana, seja pai, seja mãe, seja filho, filha, patrão, empregado. Precisamos amar. O amor é um remédio que não tem preço e que provoca em nós vida e muita vida. Amém. Indo lá a sua pergunta, deixando aqui esse parênteses, é sobre essa nossa composição. Nós temos essa leitura desse homem que tem essas três partes, corpo, alma e espírito, e que no fundo, na verdade, é o mesmo homem, é o mesmo sujeito, que é a composição dessas três partes. Tirando uma delas, ele deixa de ser, e que elas transitam. E aí, muitas das vezes, nós temos muito cuidado com o nosso corpo. Olha, eu fiquei um pouquinho gordo, eu tenho que perder esses quilinhos aqui, e aí vai para o nutricionista, começa aquelas dietas lá, acompanhadas, ou tem gente que prefere aquelas dietas 7 dias, você vai perder 7 quilos, aí, não, calma, então, brincadeiras à parte, não vai nessas, se você quer cuidar do seu corpo, procura profissionais que tenham competência para lhe ajudar. Mas sim, nós temos esse cuidado com o nosso corpo. E devemos ter, de fato, cuidado com ele. Afinal de contas, ele é templo, é morada de Deus, né? O Deus está presente em nós. Mas esse cuidado é interessante, mas nós somos seres humanos, somos de barro, e naturalmente estamos frágeis, debilitados com a idade. Para conversar com uma pessoa de 70, de 80 anos, não tem o mesmo vigor, não tem a mesma disposição, é natural. No entanto, o ser humano não é só matéria, não é só corpo, é emoções, é espírito, é sentimentos. E essas emoções, a psique humana precisa também de cuidado, precisa também de acompanhamento profissional, do mesmo modo que, olha, eu quero uma dieta saudável, vou procurar um nutricionista. Se eu preciso manter minhas emoções saudáveis, eu preciso, muitas das vezes, de um terapeuta, de um psicólogo, de um psicanalista, às vezes até um psiquiatra. É preciso, esses profissionais estão aí para ajudar a lidarmos, a equilibrar as nossas emoções. Isso é muito importante. Não podemos negligenciar isso. E espiritualmente nós somos chamados para estar com Deus. Eu estava passando com uma pessoa e trouxe esse paralelo, né? Se a gente não tomar café de manhã, não almoçar meio-dia, chegamos no final do dia mal, bem fraquinho. E às vezes a gente passa 1 dia, 2, 3, 4, sem orar, sem buscar a Deus, sem ler a palavra, sem congregar, sem comungar. Como é que fica esse espírito? Verdade. Então, assim, a gente precisa manter-nos em equilíbrio, perfeito equilíbrio. Cuidado do corpo, temos que adotar. Cuidado com as nossas emoções, precisamos ter. E cuidado com a nossa espiritualidade. Precisamos
desenvolvê-la diariamente, como que com o café, com o almoço, temos a disciplina. Espiritualmente também precisamos nos achegar a Deus, ter nossos momentos de devocional com qualidade. A gente pode conversar sobre isso daqui a pouquinho. Volto para você a palavra. Sim, pastor. E quando o senhor falou sobre o amor, que precisamos nos deixar ser amados, e trouxe essa passagem de Jesus na cruz, isso me emocionou muito. Eu não sei se o senhor conhece um louvor de Bruna Carla, que fala sobre esse amor. Imagine, né, um ladrão, na última hora, ir para o paraíso. Quão grande é o amor do nosso Deus. Imagine um ladrão que se permitiu ser amado naquele último momento e ele pôde estar no paraíso. Que nós possamos nos permitir também ser amados. Primeiro por um Deus tão misericordioso que quer nos acolher todos os dias. Eu falo de mim que tenho vivido isso e é novo para mim. Estar na presença e buscar Jesus no meu secreto, no meu particular diariamente, ter um devocional mesmo, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Isso é tudo tão novo e é tão forte, você quer o tempo todo buscar mais e mais. E se você fica um dia, 2 dias, você não pode ficar esse tempo todo sem estar falando, se comunicando com Deus, porque Ele é o amigo presente em todas as horas. Ele é aquele que nos ampara, que nos direciona. E todas as vezes em que eu escuto esse louvor, toca profundamente a minha alma. Toca lá no fundo, principalmente nessa parte. Imagine um ladrão na última hora, no último momento ir para o paraíso, porque ele se predispôs, ele aceitou viver esse amor verdadeiro. E esse amor direcionado às nossas famílias, ao nosso lar, aos nossos filhos, às pessoas do nosso convívio, ele precisa ser um amor puro, um amor verdadeiro. É um amor que mesmo em meio às dificuldades, você continua amando. Mesmo em meio a desprezo, mesmo em meio a situações que você, humanamente olhando, você fala, meu Deus, eu consigo, por conta desse amor. E aí, quando existe esse amor, os excessos começam a ser pequenos diante da convivência. E aí a gente começa a sentir, realmente, o cuidado de Deus em nossas vidas. E o pastor falou também sobre essa questão do cuidado, né? Do cuidado com o físico, com o emocional. É necessário porque muitas vezes, pastor, as pessoas focam no espiritual. Ah, mas eu sei que Deus... Sim, Deus cura. Sim, as orações têm poder. Mas precisamos também ter a consciência de que Deus instruiu o homem. Que Deus colocou em nossas mãos também a sabedoria para lidar e cuidarmos uns dos outros. É necessário também esse cuidado com a saúde da alma, com a saúde do físico, para que todas as coisas se complementem, né, no espírito e a gente possa viver o que Deus quer de nós nessa terra. E é tão bonito essa maneira como Jesus, né, nos convida ao amor. Quantas passagens Ele direcionou a nós na palavra do Senhor e que vem falando desse amor, dessa magnitude de amar acima de todas as coisas. E eu queria, pastor, que o senhor colocasse agora para as famílias, além do diálogo, que é super importante, de estarmos atentos aos detalhes, como essa família pode, através de Jesus, enxergar um pouco mais desse amor, trazer um pouco mais desse amor para suas casas, para suas famílias, e assim ajudar seus filhos, seus entes queridos que porventura esteja passando por esse problema. Você que está aí vivendo, passando por essa dificuldade, com sintomas de ansiedade, sem dormir, sem ter sentido na sua vida, saiba que existe um sentido maior para todas as coisas. E eu queria que o senhor colocasse, né, à luz da palavra de Deus, como esse amor pode ser sentido, vivido na família. Jamile, o amor gera a vida. Você que está nos ouvindo aí,
Entenda isso. O amor gera vida. E a vida é essa dádiva que Deus nos dá e que precisa ser entendida, compreendida, vivida, aproveitada. No entanto, a gente parece sofrer por algo que ainda nós não temos. Quando eu era mais novo, eu via minha avó dizer: meu filho, parece que era um ditado, né? A grama do vizinho sempre está mais verde. A galinha do vizinho está mais gorda. Mas por que está mais gorda? Porque não é nossa. Parece que aquilo que nós não temos é melhor. Parece que aquilo que ainda não chegou é o que a gente quer. Essa insaciável vontade de ter aquilo que ainda nós não temos foi o que levou Adão e Eva a perderem o paraíso. Eles tinham tudo, não lhes faltava nada. Mas o desejo de ter aquilo que eles ainda não tinham levaram-os à ruína. E aí eu quero contrapor isso com o que Paulo disse ao escrever aos Filipenses no capítulo 4. Capítulo 4, verso 6 em diante. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o texto vai continuar dizendo: e a paz de Deus, e a shalom de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. E aí, se eu posso dar um conselho, amado irmão, amada irmã, meu filho, minha filha que está nos ouvindo nesse momento, aprenda a contentar-se e ser grato por aquilo que você já tem. Amém. A ansiedade, ela é desencadeada por este anseio de querer ter aquilo que nós ainda não temos. E em nome disso nós sacrificamos o presente, sacrificamos o hoje, sacrificamos o que já temos em nome daquilo que nós não temos ainda. E aí o Paulo vai nos ensinar: não andem ansiosos. Eu não tenho, calma. Usufrua o que você já tem. Seja grato a Deus com aquilo que você já tem, com o pouco que você já tem. O Cristo vai dizer: olha, aquele que é fiel no pouco, o próprio Pai coloca-o no muito. Então seja fiel com o pouco que você tem. Se nem no pouco você consegue ser fiel, como que você quer ter mais? Então calma. Não ande ansioso. Pastor, eu tenho essa demanda, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aprenda a levar suas demandas ao Senhor. Hoje nós tivemos, de ontem para hoje, nós fizemos uma vigília aqui na igreja que foi uma bênção. Pense em algo gostoso, estava com saudade disso. Glória a Deus. E foi um momento, e deve ser um momento da igreja, meu e seu, a oração, um momento de comunhão, de partilha com Deus. Dizer: Deus, eu estou com essa, precisando disso, precisando daquilo. A recomendação do Paulo é essa: em tudo, por meio de oração e súplica, com gratidão, apresentem os seus pedidos a Deus. Essa é um exercício que a gente precisa entender, racionalizar e pôr em prática. E aí vai dizer: olha, esse Deus, Ele que excede todo entendimento, Ele guardará o meu coração, Ele guardará o teu coração, Ele guardará a minha mente, Ele guardará a tua mente em Cristo. E aí o verso 8 ele fecha dizendo: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se há algum louvor, se é digno de ser pensado, pense nessas coisas. Então, assim, alimentem e se alimentem com coisas boas. E vamos entender o que Jeremias vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero alimentar minha mente, os meus pensamentos com aquilo que me dá esperança. E aí, se eu posso te dar um conselho, é um conselho bíblico que precisamos resgatar e pôr em prática.
Pondo isso em prática, a gente vai ter um norteador para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, para a vida da nossa família. Iremos criar ambientes familiares saudáveis, cheios de gratidão, cheio de comunhão. Filho, vamos nos sentar aqui, vamos orar, vamos apresentar a Deus. E o seu filho vê você fazendo isso? Por favor, faz isso. Exercita esse devocional dentro de casa, exercita o culto doméstico, exercita a prática de comunhão com o Criador. Não chegue para Ele apenas para pedir. Não chegue apenas para Deus para se queixar. Paulo vai dizer, cheguem para Ele com ações de graças ou com a gratidão em teu coração. Antes de pedir, antes de querer mais, não, seja grato por aquilo que você já tem. Que seus filhos, que os nossos entes queridos, que os nossos amigos, eles possam perceber isso em nós. Coração de gratidão, coração de verdadeiro adorador. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. E é isso que nós almejamos todos os dias. Ter um coração mais acabantado, né? Mais com vontade, com desejo de amar mais, ser medida e de agradecer todos os momentos, em todos os momentos ao nosso Deus. Em 1 Tiago, né? A epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Muitas pessoas, elas atribuem o sofrimento, o que está passando na vida, e colocam muitas das vezes a culpa em Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? E é como se eu disse, busca muitas vezes o Senhor por conta de pedir bênçãos, de pedir, mas e o agradecimento diário, e o louvor diário, e a adoração diária ao nosso Deus? O nosso Deus não é um Deus apenas para nos ceder coisas quando precisamos. É o Deus de todas as horas, é o nosso amigo verdadeiro. É aquele que nos espera todas as manhãs e noites para agradecermos em todas as refeições o nosso alimento. E eu tenho aprendido isso, até ouso dizer que com meu próprio filho, né, o Eric, que está aí frequentando também a igreja em Santa Terezinha. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que o acolheram tão bem e é tão amado aí. E dizer que ele trouxe isso para a nossa família. E ele chegava com os irmãozinhos e obrigada, Jesus. E à medida que eu não fazia isso em casa, agradecer as refeições, meus próprios filhos, mamãe, obrigado, Jesus, pelo alimento. E fazíamos, e assim eu fui aprendendo também, e reaprendendo com eles, né? Então, isso é tão importante, o exemplo em casa, o amor, a comunhão, e como é importante a comunidade cristã em nossas vidas. Independente de religião, pastor, mas é tão necessário falarmos de como somos bem acolhidos em comunidade, no meio dos nossos irmãos em igreja. No podcast passado mesmo, a irmã Lavínia falou tanto sobre esse amor que cura, esse amor que acolhe, esse amor que protege, esse amor que direciona. É tão importante isso, porque a gente se sente seguro. É como se a gente entrasse no barco e tivesse a segurança de que o velejador que está ali à frente daquele barco sabe onde segurar no leme. E ele tem o maior de todos, que é Jesus Cristo, para conduzir a vida dele e a vida das pessoas que o Senhor colocou nas mãos. Assim como o Senhor tem feito, né, com suas ovelhas, com as pessoas que têm passado pela sua vida. E eu glorifico a Deus pela sua vida, pelo que o Senhor tem feito, né, na obra do Senhor. E eu só tenho que agradecer mesmo, em nome dos nossos irmãos em Cristo, pela dedicação que o Senhor tem, pela palavra de Deus, pelo amor que o Senhor tem por todos nós. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. Amém, Jamila. Eu que agradeço. Eu digo que servir a Deus e ao próximo é um grande privilégio. Verdade. À medida que eu me percebo nessa caminhada, cuidando, também me percebo pela comunidade sendo cuidado. Verdade. É uma relação intensa, gostosa, de cuidado,
Claro, todos nós somos imperfeitos, temos as nossas limitações, mas o bacana é que quando você tem a consciência de que a comunidade é de pessoas imperfeitas e que estão visando a perfeição em Cristo, então vai se ajudando um ao outro, não vai olhando um para a falha do outro, vai olhando para Cristo, esse consumador de nossa fé, e ele nos inspira, e a gente vai ajudando um ao outro e sendo ajudado por um e por outro. Então eu tenho o prazer de poder servir a Deus e servir a esta comunidade que o Senhor tem me confiado. Amém, amém, pastor. E a própria palavra do Senhor diz, né, que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu acredito que não existe uma passagem mais bonita para se falar a respeito do cuidado, do amor pela vida. O próprio Cristo é a vida. Deus te deu a vida, soprou a vida que tinha dentro dele nas nossas narinas, como diz em Gênesis, né, na formação do homem, na criação do homem. Então Deus, nós temos um pouco de Deus, temos Deus dentro de nós. Nós não podemos tirar o dom, a preciosidade que Deus nos deu, a oportunidade de estarmos aqui nessa terra e fazermos valer a pena. Cultivar um pouco aqui nessa terra o que Deus nos deu para podermos também alcançar o céu. E os nossos olhos precisam estar lá, no céu, todos os dias. Ao acordar, ao dormir, ao agradecer a Deus pela vida, olharmos para o céu, porque é de lá onde vem o nosso socorro. Na própria oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso que estás nos céus. Tudo direciona para o céu. Que possamos olhar para lá, de onde vem o nosso socorro. E como o pastor disse, né, que o próprio Paulo mencionou sobre a ansiedade, precisamos focar no principal, que é o amor de Deus por nós. Olhar para o alto e viver um pouquinho a cada dia olhando para Cristo e nos unindo a cada dia. Se existe um irmão que precisa de uma ajuda, ou se você sabe que dar um abraço em alguém, compartilhar com alguém algo que você tenha, que você não esteja precisando, é viver esse amor. É também olhar para Cristo e reconhecer que o outro, mesmo sendo falho, também tem o amor de Cristo no seu coração. Todos nós nascemos para ser amados. E esse amor de Jesus é que faz com que tudo fique tão maravilhoso. E eu quero, pastor, assim, agradecer já, né, porque já estamos já finalizando, mas agradecer a oportunidade de ter o senhor aqui no nosso podcast, que venham mais outras oportunidades nas próximas temporadas e que Deus possa estar direcionando muito a sua vida e que esse amor de Cristo possa estar conduzindo a cada dia o seu ministério, a sua trajetória em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Jamília, eu quero também externar aqui minha gratidão por essa oportunidade, por esse momento tão maravilhoso, pelo privilégio de estar aqui com meus irmãos e irmãs aí do outro lado que estão nos ouvindo. É um privilégio, um prazer participar desse podcast, o Fala que eu te escuto. Amém. E me coloco à inteira disposição, tanto de você como da comunidade, das pessoas que estão nos ouvindo. Se você... E é natural, às vezes a gente está caminhando e se deparar com alguma situação, com alguma demanda que não consiga resolver, ou que, como pensou resolver, não vai de fato resolver o problema. Então procura ajuda. A igreja está aqui para isso, eu estou aqui para isso. A Igreja Batista em Santa Teresinha está aqui para isso. Você, Jamília, está aqui para isso. Então, quem está nos ouvindo aí, pede ajuda. A gente está aqui para um ajudar ao outro. E quero externar minha gratidão e estendendo aí essa palavra. A gente está aqui como família para um auxiliar o outro. Cuide de você, cuide da sua vida, cuide da sua saúde, saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual. Amém. Cuide das atividades físicas, da alimentação, mas também cuide das suas emoções. Procure um terapeuta. Cuide das suas emoções, mas também cuide da sua espiritualidade. Procure desenvolver momentos de qualidade com o teu Criador. Momentos onde a tua relação com Ele possa
está firmada, sem interferências, que as pessoas que estiverem à nossa volta possam perceber e nos ter como referência e seguir esse mesmo exemplo. E a bênção de Deus possa alcançar cada lar, cada coração, em nome de Jesus. Amém. Pastor, que Deus abençoe muito a sua vida, viu? Abençoe grandemente. Obrigada por essa oportunidade. E esse foi mais um Fala Que Eu Te Escuto podcast. Espero que ele tenha alcançado ao seu coração e que você possa também abrir o seu coração para o amor de Jesus. Todos nós estamos juntos contra o suicídio nesse Setembro Amarelo e também a favor de uma família mais unida, de uma família saudável, de uma família que compartilhe momentos simples, pequenos, mas que fazem a grande diferença na vida dos nossos filhos, dos nossos familiares. Que Deus abençoe você. E esse foi mais um Fala Que Eu Te Escuto podcast para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau. Fica com Deus.